Aí já a turma, prestação de serviço à comunidade, pessoa jurídica não tem braço, não tem perna para prestar gratuitamente serviço à comunidade. Aí o que é então aqui? É ela, turma, custear esse serviço a comunidades. Então, veja, ó, prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá custeio de programas, ai meu Deus, não está mais riscando, custeio de programas, execução de obras públicas, manutenção de espaço público, contribuição a entidades ambientais. Ou seja, o artigo 23, turma, ele vai falar de manutenção da pessoa jurídica. Custear programa, executar obra pública, manter espaços públicos e as contribuições a entidades ambientais, ou seja, é de custear. E com isso, turma, a gente acaba essa lei. Espero que essa lei, turma, ela sirva para você também em outros concursos. Professor, você não está dizendo que eu não vou passar no TJ? Turma, é o que eu digo para todos os meus mentorandos. Só pare de estudar quando você estiver nomeado, ok? Você só vai parar de estudar quando você estiver nomeado. Por quê? Porque se você parar de estudar agora, primeiro, pode ser que você não seja chamado. Isso pode acontecer, professor? Eu posso ter passado no cadastro de reserva e não ser chamado? Claro que pode. Também pode ser, turma, se você parar de estudar agora e depois você quiser voltar a estudar, meu amigo, vai ser tão difícil para você. Então continue, você já está aí no gás, já chegou até aqui, já vai fazer a prova do TJ, que quer não, já vai ser um treino, ou vai ser o concurso mesmo que você vai passar. E aí depois, pessoal, depois você continua estudando, aí passa para algo melhor que você queira, juiz, promotor, defensor, oficial de justiça, analista, outro, carreiras policiais. Então não pare de estudar, enquanto você não passar, não pare de estudar. Se você quiser ajuda, método CID de estudo, mentorias para concursos públicos, me dá um zap aí e a gente conversa sobre o seu concurso público, sobre o que você tem interesse, tá bom? Nossa senhora, que café quente. Graças a Deus. Espero então, turma, que essa lei dos crimes ambientais tenha ajudado vocês, não só para esse concurso do TJ, como para outros concursos também, tá bom? Agora, turma, eu vou passar para a nossa última lei, a última lei especial que eu fiquei de ensinar para vocês, que é, turma, a parte da LORCRIM, da Lei de Organização Criminosa. Tá aqui a Lei do Crime Organizado, fechou? Lembrando que é só a parte processual. Na verdade, essa lei é quase toda processual penal. Só tem um artigo, pouquinhos artigos que vai falar da parte penal, que é o artigo 2º, se eu não estou enganado, é o 2º, que vai falar do crime de você constituir a organização criminosa. O resto ela é toda processual penal. Não é uma lei muito grande, é uma lei muito massa. Eu adoro essa lei. Dei aula esse final de semana, inclusive, para pós da Unifor. Eu vou falar de justiça penal negociada, é óbvio que eu tive que falar de colaboração premiada, delação premiada, acordo de não persecução penal, e aí eu vim falar um pouquinho dessa lei, e eu acho essa lei maravilhosa porque as investigações do processo penal hoje, eles correm, pessoal, eles existem muito por conta dessa lei, que prevê a delação premiada e acaba, pessoal, fazendo que pessoas delatem outras e a gente acaba descobrindo mais provas, né? Então, bora lá. Lei 12.850 de 2013, ela vai definir, né, como está falando aqui, a organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, ó, meio de obtenção de prova, porque ele não está marcando, pronto, marcou. Meio de obtenção de prova, pessoal, isso aqui é processo penal puro, tá bom? Então, define o que é organização criminosa, a gente vai ver, vai precisar disso. Dispõe sobre investigação criminal, que é, turma, processo penal puro, obtenção de prova, processo penal tudo, infrações penais correlatas, isso aqui a gente não precisa, procedimento criminal a gente precisa, altera o Código Penal, a gente não precisa. Aí deixa eu passear pela lei de novo com vocês, tá? O artigo 1º, ele vai falar o que é organização criminosa. A gente vai ver já quais são os requisitos para ser organização criminosa ou não. Aí, o 2º, bora filho. Ah, meu Deus, peraí, turma, deixa eu ver se eu consigo passar assim, pronto, assim vai passar. Aí, turma, o artigo 2º, ele vai falar dos crimes dessa lei, eu não vou nem ler o artigo 2º com vocês, que é mais crimes. No artigo 3º, tô bem aqui, ó, ele vai falar sobre os meios de obtenção de prova. Colaboração premiada, super importante, colaboração premiada, super importante pra gente, certo? Captação ambientais e eletromagnético, essa aqui, turma, a gente já viu na lei 9296 de 96.
na Lei 9296 de 96. Essa e essa aqui, ó. Lei 9296 de 96. A lei, então, ela vai falar sobre ação controlada. A gente vai ver nessa lei. Peraí. Porque tá muito ruim para colocar. Ó. Essa lei, então, ela vai dispor sobre o quê? Sobre colaboração premiada. A gente vai ver sobre isso. Essa lei, ela dispõe também sobre ação controlada. A gente vai ver sobre isso. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas. A lei diz, mas eu acho também que você pode dar uma olhada nos artigos 14A e 14B do CPP. Vale a pena lá dar uma olhadinha nessas coisas, que aí você já viu com o professor ou com professora de processo penal. Aí afastamento, sigilo financeiro, bancário, um termo de legislação específica, que é mais direito constitucional ou um direito processual penal que cai, no caso do concurso de vocês não cai. Infiltração de agentes, que você vai ver comigo, infiltração virtual e também real, e também cooperação entre as instituições. Então, pessoal, essa lei ela ainda vai dizer, cooperação... Tá muito ruim aqui para pegar. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, vai sair. Não saia, por favor. Enfim, fiz besteira. Garabas, pesquisa, chega. Turma, não sei o que eu... Pronto, achei. Graças a Deus. Já estava aqui desesperado. Sim, cooperação entre instituições. Você vai ver comigo também infiltração de agente. Bora, caneta. A caneta está se recusando, turma. Acho que ela está querendo... infiltração de agentes. Ao parágrafo primeiro ele vai dizer, ó, havendo necessidade justificada de manter sob sigilo, tudo aqui é sigiloso, pessoal. Como aqui é meio de obtenção de provas, tudo aqui é sigiloso, vocês vão ver. Então, havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços especializados, locação de equipamentos. Como assim? Pessoal, a lei dos crimes organizados quer instalar um dispositivo de escuta aqui no Prime. Só que a polícia não tem disponível. E aí tem que o poder público contratar. Para o poder público contratar, tem que abrir uma licitação pública. Aí vão abrir uma licitação pública dizendo assim, vamos abrir uma licitação pública para escuta ambiental da organização criminosa X. Lógico que não dá. Então esse parágrafo está dizendo que, havendo necessidade justificada de manter sob sigilo, já que todos os meios de provas aqui são sigilosos, para contratação pode ser dispensada a licitação. E o parágrafo 2º fica dispensado também a questão da publicação da Lei 8666, inclusive ainda está vigente, né? Aí, turma, muito embora tenha outra, foi prorrogada a vigência dela. Aí, turma, a colaboração premiada, vou falar com vocês sobre ela, tranquilo. Depois a gente vai falar sobre... Peraí. Sobre a infiltração, não vai chegar nunca. Sobre a ação controlada, depois infiltração de agentes. A gente vai conversar sobre tudo isso, ó, sobre as leis. Aí vem acesso a registro de dados, bem tranquilos aqui. Dos crimes ocorridos durante a investigação, essa parte eu não vou ver, porque é direito material com vocês, bem tranquilo. Depois ele altera o Código Penal e acaba a lei. Ou seja, não tem muita... Essa lei é muito processual penal, é sim. Fala muito de meios de investigação e meios de prova, mas não tem muito o que a gente falar não. Já já eu tô acabando essa lei. Vamos entender, turma, primeiro, o que é organização criminosa, né? O parágrafo 1º vai dizer assim, ó, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Primeiro, 4 ou mais pessoas. Essas pessoas podem ser inimputáveis, podem ser imputáveis, quer dizer que menor conta, doente mental conta. E associação significa um vínculo permanente. Significa um vínculo que não é um concurso de pessoas eventual. Significa que essas 4 pessoas, elas tinham hierarquia, uma divisão de trabalho, uma vontade de viver desses crimes para poder constituir a associação criminosa. Então essa associação dá uma ideia de um vínculo mais permanente. Então eu considero essa organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, primeiro requisito, e estruturalmente ordenada, segundo requisito, ou seja, a associação criminosa realmente tem uma estrutura, ainda que informal. Ela tem uma estrutura vertical.
Tanto é que ela é caracterizada, terceiro requisito, pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então, na associação criminosa, todo mundo sabe quem é o chefe, todo mundo sabe quem é a namorada do chefe, quem é o braço direito, quem é o chefe ou a chefa, quem é o braço direito, o braço esquerdo, quem cuida das finanças, quem é capanga, todo mundo sabe disso. Então, a associação criminosa é a reunião de 4 ou mais pessoas, a associação de 4 ou mais pessoas, e estruturalmente ordenada, segundo requisito, caracterizada pela divisão, ainda que informal, de tarefas. O cuidado que eu sempre faço quando eu estou vendo essa lei com meus alunos é que a gente sempre acha que a organização criminosa diz respeito à favela, à PCC e tal, mas turma, a organização criminosa pode ser feita em empresa também. O Prime pode ser parte, Deus me livre, né, mas de uma organização criminosa. A própria Lava Jato, ela é uma organização criminosa, aliás, ela apurou crimes relacionados à organização criminosa que atuavam na Petrobras, nos Correios, Odebrecht. Então, empresas constituídas formalmente ou não podem constituir organização criminosas, podem ser alvo que eu digo, pode ser um manto de uma organização criminosa. Fechou? Então, com o objetivo de direto ou indiretamente obter vantagem de qualquer natureza, cai muito em prova que só é vantagem de natureza ambiental, não é qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Ou seja, turma, a organização criminosa, 4 ou mais pessoas associadas e estruturalmente ordenada, com divisões de tarefas, ainda que informalmente, que elas queiram ter vantagem de qualquer natureza, pode ser patrimonial, sexual, política, moral, e também elas são associadas para cometer infração cuja pena máxima é superior a 4 anos ou transnacional. Não precisa que nenhuma dessas infrações que eles queiram cometer de fato aconteçam para já ter o crime de associação criminosa. Então, a associação criminosa ficou caracterizado todos esses requisitos, que a finalidade era para cometer infração penal, mesmo que não tenha cometido nenhuma infração penal, já pode responder por associação criminosa de maneira consumada. É um crime que punha a fase preparatória para outros crimes. Aí o parágrafo 2º é mais tranquilo. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenções, quando iniciado no Brasil o resultado for fora, ou vice-versa. Também se aplica às organizações terroristas, entendidas aquelas voltadas para a prática do ato terrorismo. O artigo 2º é a regra de direito penal. Ele traz o crime de organização criminosa, pena de 3 a 8 anos. Como é parte material, eu não vou explicar para vocês, fechou? Aí, vamos começar com meios de prova. Com investigação e meios de prova. Pessoal, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de provas. Já falei os quais a gente vai falar: colaboração premiada, infiltração de agentes, ação controlada, a gente vai falar sobre todos esses, e todos esses correm em segredo de justiça, tudo bem? Todos esses correm em segredo de justiça. Bora começar com o primeiro, que é a colaboração premiada. A colaboração premiada, pessoal, é um negócio jurídico-processual e um meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. É por conta do que a gente vai falar agora que a Lava Jato e tantas outras operações no Brasil evoluíram tanto. A colaboração premiada é a possibilidade de um dos integrantes da organização criminosa combinar com um delegado durante o inquérito ou com o MP durante o processo ou durante o inquérito. O MP atua na colaboração durante o inquérito e durante o processo. Já o delegado só durante o inquérito. É a possibilidade do delegado fazer acordo com um das organizações criminosas, sempre presente com o advogado dele. Esse acordo pode implicar uma redução de pena. Esse acordo pode ser feito, turma, só para também vocês já se ligarem, durante o inquérito, as investigações, durante o processo ou durante a execução penal, ok? Eu posso ser condenado, pode ter transitado em julgado e eu posso tentar fazer a colaboração premiada, ok? A colaboração premiada, tá ok? A colaboração premiada, depois que transita em julgado, a sentença penal condenatória, ela pode implicar ou numa progressão de regime, ainda que não tenha presente os requisitos objetivos,
que é o percentual de cumprimento da pena do artigo 112 da LEP, ou então a diminuição da pena. Então a colaboração é um negócio jurídico, onde um membro da organização criminosa, junto com o meu advogado ou defensor público, sempre eu vou tentar negociar com o delegado durante o inquérito ou com o promotor durante o inquérito, o processo ou a execução penal, alguma melhoria da minha situação em troca de informações. Não basta eu falar as informações, eu tenho que falar as informações e tenho que provar, e tenho que confessar, e tem que acontecer uma das coisas que a lei prevê: recuperar a vítima, evitar um outro crime, tem que ajudar a identificar mais autores, mais coautores dessa organização criminosa. Então, em troca de informações, eu vou pedir um benefício para mim, que pode ser um perdão judicial, uma diminuição de pena, e eu vou fazer esse negócio com o delegado ou com o MP. O juiz, ele não participa das negociações. O juiz só vai atuar depois, quando, pessoal, a negociação já está feita e celebrada. A colaboração premiada geralmente não se resolve só no encontro com o delegado e o autor do fato e o advogado, não. Eu estou só com o MP. Ela requer várias e várias, na prática, encontros, várias e várias negociações. Caso não tenha acordo, nada do que eu tenha falado pode ser utilizado contra mim. Então, se eu tive 3 sessões com o MP, disse várias coisas, confessei várias coisas, e no final não teve acordo, o MP não pode usar o que eu falei contra mim, não, certo? Ele não pode utilizar o que eu falei, foi revogado o acordo. Até porque, turma, quando alguém indica a vontade de fazer a proposta de acordo, de colaboração premiada, inicia a confidencialidade. E não se pode, então, tanto o advogado, como o colaborador, como o delegado ou como o MP, eles vão assinar um termo de confidencialidade onde eles não vão divulgar o que está sendo tratado. Até porque todos esses meios de investigação, eles correm sobre segredo de justiça. Então eu assinei o termo de confidencialidade porque me foi feita uma proposta de colaboração premiada, tive 3 sessões com o MP, onde eu falei o que eu sabia, lógico que eu não solto tudo de uma vez e tal. Não teve acordo? Não. O que foi produzido ali o MP não pode usar contra mim. Aí também, turma, durante as colaborações premiadas, pode ser que eu firme o acordo e a todo tempo eu tenho o direito de me retratar desse acordo. Se eu firmei o acordo, diminuiu a minha pena, depois eu fui lá, pedi para me retratar do acordo, o que eu produzi lá não pode ser utilizado exclusivamente contra mim. Tranquilo? E mais uma coisa que é importante é que mesmo que eu tenha feito o acordo, a todo tempo pode as partes, né, quem eu delatei me chamar, o juiz me chamar, o MP me chamar para eu depor. Não é porque eu delatei, extingui minha punibilidade que acabou tudo, não. Eu posso o tempo todo ser chamado para depor, caso eu seja intimado. Tranquilo? Bora ver aqui as principais disposições da colaboração premiada. Acho que quase todas elas eu já falei com vocês. Então, artigo 3A, o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e o meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração premiada demarca o início das negociações e é o marco de confidencialidade, como eu falei para vocês. Tudo aqui é confidencial. Configurando violação de sigilo, quebra da confiança e de boa-fé, a divulgação das tratativas iniciais ou de documento que as formule, até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Isso significa, pessoal, que não pode você divulgar o que está no acordo. Se você divulgar o que está no acordo, quebra a confiança e pode o acordo não ser firmado pela sua quebra da confiança. Todos os meios de prova que a gente vai estudar aqui, ação controlada, infiltração de agentes, delação premiada, colaboração premiada, só podem ser divulgados se o juiz levantar o sigilo. Se o juiz disser assim, não precisa mais ser sigiloso. Parágrafo 1º. A proposta de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa cientificando o interessado. Então dizer, olha, eu não quero fazer essa colaboração. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termos de confidencialidade
não implica a suspensão das investigações por si só, ressalvado o acordo em contrário com a propositura das medidas processuais penais cabíveis, bem como medidas processuais civis cabíveis. Então significa que o fato de eu ter aceito a proposta para a gente começar a negociar em relação à colaboração, isso não implica, pessoal, que a polícia vai parar de investigar. A menos que eu diga, eu topo começar a colaborar aqui com vocês, mas suspende as investigações? Se o MP topar, suspende. Também se o MP não topar, não suspende as investigações, porque está havendo colaboração premiada. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser antecedido de instrução, quando houver necessidade de identificação, complementação do objeto. Instrução significa produção de provas, tá? Sua definição jurídica, ou seja, pode, antes de ter o acordo de colaboração premiada, pode ter audiência de instrução quando essas fizer necessário. O termo de recebimento da proposta de colaboração e confidencialidade será elaborado pelo celebrante e assinado por eles, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes especiais para atuar nessa colaboração. Parágrafo 6º, na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não pode poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa fé para qualquer finalidade. Então o MP começou a negociar comigo, o MP mesmo disse, não quero mais colaborar, aí o MP rescinde o acordo e usa o que eu falei. Não pode. 3C. A proposta de colaboração deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar a colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Isso significa que eu não quero ser o colaborador. Eu quero que a SOL atue por mim. Então eu chamo meu advogado, chamo a SOL, dou procuração com poderes específicos ou especial para a SOL ir lá negociar por mim. Show? Beleza até aí? Massa! Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou do defensor público. Já falei, em caso de eventual conflito de interesse entre o colaborador e o celebrante, entre o colaborador e o advogado, né? O celebrante deve solicitar a presença de outro advogado ou participação do defensor público. Então, eu estou querendo uma coisa, um advogado ou outro. O colaborador, o Ministério Público ou delegado, aliás, o celebrante, que é o Ministério Público ou delegado, ele deve chamar outro advogado ou um defensor público para me assistir. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Se ele souber de algo e omitir, isso caracteriza quebra da confiança e pode rescindir o acordo. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequados. Então, depois que o Ministério Público ou o delegado me chama para colaborar, o meu advogado vai fazer um anexo. Anexos são ele descrever todos os fatos, com todas as circunstâncias, indicando as provas e os objetos da colaboração. O que é que o delegado e o MP podem negociar? O juiz pode, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, que é a extinção da penalidade, reduzir até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direito. Então, perdão judicial, reduzir a pena ou substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, desde que o colaborado efetiva e voluntariamente colabore com a investigação e que dessa colaboração venha um dos resultados. Então, turma, isso ele está falando da colaboração antes da sentença. Então, colaboração durante a investigação, colaboração durante o processo, é possível que o juiz conceda extinção da punibilidade, reduza a pena em até 2/3 ou ainda aplique, no lugar de pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito. Ele pode fazer essa conversão. Se for depois da sentença condenatória, aí vai ser redução de pena ou progressão de regime sem que esteja presente os requisitos objetivos, já eu falo sobre isso. Só que para eu ter direito, é necessário que a minha colaboração traga, pessoal, um desses resultados. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa. Então, um dos resultados através do que eu falei, conseguiu-se identificar os demais coautores ou partícipes da investigação criminosa. A revelação da estrutura, ou I, aqui é ou I, tá? Estrutura hierárquica, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização.
prevenção das infrações penais decorrentes da atividade de organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto e localização da vítima com integridade física preservada. Então, a minha colaboração, quanto mais eu conseguir colaborar e conseguir trazer um desses resultados, ou mais de um desses resultados, melhor vai ser o meu benefício, que o melhor de todos é a extinção da punibilidade. Tranquilo? Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do agente, a natureza, a circunstância, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Considerando a relevância da colaboração prestada, o MP a qualquer tempo e o delegado no inquérito, com manifestação do MP, podem requerer pela concessão do perdão judicial. Então, ainda que eles não tenham me oferecido o perdão judicial inicialmente, eles podem oferecer depois, ainda que o benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Parágrafo 3º. O prazo para o oferecimento da denúncia, só um minuto, ou processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo a prescrição. Pessoal, uma das causas, um dos resultados que eu posso trazer em relação à minha colaboração é dizer assim, ó, eu colaboro, vai acontecer um crime, uma explosão no shopping Guatemi, pela organização criminosa tal, isso eu estou só dando como exemplo, tá? No shopping Guatemi, não vou dizer o dia, a hora, nem o mês. Se você quiser que eu diga, eu quero a extinção da punibilidade. Aí o MP, mas qual é a prova que você me dá? Aí eu disse, não sei, você que sabe. Aí o MP diz assim, Sidney, vai acontecer em até 6 meses? Vai, pode ser que sim, pode ser que não. Pois olha, se você disser, eu peço ao juiz para suspender o meu prazo de oferecimento da denúncia, mas também vai suspender a prescrição. E aí, acontecendo, a gente conseguindo evitar, pelo que você colaborou, eu topo o perdão judicial. Topa? Fechou. Então é possível, turma, que o resultado que eu venho a dizer que vai acontecer, aconteça daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então o prazo para o MP me processar pode ficar suspenso por 6 meses, prorrogável por 6 meses. E aí, nesse prazo, não corre a prescrição. E esse prazo existe exatamente para quê? Para que eu possa dizer, ó, vai acontecer daqui a 2 meses. Aconteceu, conseguiu evitar o crime, por exemplo, essa bomba que ia ter no Guatemi, como eu disse, conseguiu evitar? Conseguiu, então me dá o perdão judicial. Não, nem aconteceu, foi blefe meu. Aí não dá para conceder o perdão judicial e eu posso ser processado pelo MP. Então, de novo, o prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativo ao colaborador pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas todas as medidas de colaboração, suspendendo o prazo prescricional. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput deste artigo, o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia se a proposta de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Então aqui, pessoal, é a situação onde o MP, o delegado, nem sabe desse crime, ou nem sabe de uma organização criminosa. Aí eu, que não sou líder da organização criminosa, eu posso chegar e dizer assim, MP, tem um crime que está acontecendo que o senhor nem sabe. Bora fazer um acordo comigo para eu me livrar da pena, que eu te conto tudo. É isso que o parágrafo 4 está dizendo, ó. Nas mesmas hipóteses do caput, o MP pode deixar de oferecer a denúncia se a proposta se referir à infração com existência nem prévio conhecimento o MP tinha e eu, turma, inciso 1, não for líder da organização criminosa, 2, for o primeiro a prestar efetivamente colaboração. Então, eu tenho que ter sido o primeiro a chegar e dizer essa infração que nem o MP sabia que existia. Parágrafo 4, é conhecimento prévio, ele vai dizer o que é, bem tranquilo. Parágrafo 5º, se a colaboração for posterior à sentença, o juiz pode reduzir a pena à metade ou será admitida a progressão de regime, mesmo que não estejam presentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que correrá entre o delegado e o investigado e o defensor, com manifestação do Ministério Público, isso que eu já falei para vocês, por isso que eu estou mais rápido, ou entre o MP e o investigado e o seu defensor. Sempre o defensor, ou então o MP e o colaborador, claro, ou então o delegado, mas o MP vai ter que se manifestar depois, e o colaborador e o seu advogado. Depois de realizado o acordo, os autos são remetidos ao juiz para análise
o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, já falei para vocês que tudo aqui é sigiloso, acompanhado do seu advogado, sempre acompanhado do seu advogado, oportunidade em que o juiz vai analisar a regularidade do acordo, se foi tudo ok, se foi voluntário. A regularidade do acordo tá dando um problema aqui, ó. Não perdi. Pronto. Eita. Volta. Pronto. A regularidade do acordo.